Pessoal, muito cuidado com os conselhos que você recebe, porque às vezes um conselho que você recebe pode se tornar uma guerra. É isso mesmo. É isso que a gente vai ver no capítulo de hoje. Um conselho que parecia inofensivo, bobo, um mero conselho, uma mera malcriação, vamos dizer assim, se torna uma guerra e faz com que o rumo daquele povo tome uma consequência negativa, também entre aspas, né? Mas que poderia ter sido evitada se ele tivesse ouvido realmente a quem deveria ser ouvido. Beleza, pessoal? Vamos conversar sobre isso no capítulo de 2 Samuel 10. Se você tem dúvidas que esse capítulo pode dizer muita coisa para a sua vida, fica até o final. Você vai ver no final desse capítulo, dessa reflexão que a gente vai ter aqui, você vai ver que tem muitas coisas que você pode evitar, e evitar inclusive consequências muito desagradáveis para a sua vida. Beleza? Vamos conversar então. O capítulo de 2 Samuel 10, ele marca a morte do rei dos Amonitas. Esse rei, ele havia ajudado bastante a acolher o Davi lá anteriormente, né? E tudo mais. E aí Davi, ele fica consternado com a situação e manda lá servos seus para dar condolências, né? E apoio ao filho do rei que havia morrido. Quando o pessoal chega lá, os conselheiros do rei dizem o seguinte: esse Davi aí, ele tá mandando apoio nada, esse cara quer espionar a gente. O cara quer espionar a gente, expulsa esses servos daqui. Aí o rei dos Amonitas faz o quê? Né? Ele expulsa de forma vexatória os servos de Davi. Ele corta a barba dos servos pela metade, rasga suas roupas, tudo mais. E a época, né, para os costumes da época, era uma vergonha muito grande você ter a sua barba cortada pela metade. E ainda mais ter exposta seu corpo, né? Enfim, era muito vexatório. Aí começa a aparecer no capítulo a questão da liderança de Davi, né? Liderança sábia de Davi, né? O que ele faz? Ele reage. Mas ele não reage de cara logo mandando, não. O que ele faz? Ele acolhe primeiro aqueles caras que foram humilhados. Ele ordena que esses caras vão para uma outra cidade, se não me engano, Jericó, para ficar lá, para suas barbas se recrescerem novamente, né? E depois eles voltarem para o convívio do povo, sem passar por aquela humilhação do povo todo, né? Ou seja, imagina o impacto que isso tem no restante dos guerreiros. Pô, o cara pensou na gente. Antes de qualquer mais coisa, ele pensou na gente. Esse sim é o líder que eu devo lutar por ele. Pensa nisso. E aí Davi, depois ainda mais fica sabendo o quê? O rei, ele além de fazer isso, né, que quando ele faz isso, ele declara guerra, né? Você humilha, é como se eu fosse a sua casa, né? Eu peço para o meu filho a sua casa prestar condolência a você, que você teve uma perda, você vai lá, xinga o meu filho, dá um chute na bunda dele e manda ele voltar para casa. Você está declarando guerra comigo, né? Eu vou ter que reagir a isso. E Davi, ele primeiro acolhe lá os seus servos, e ele fica sabendo que esse rei, ele contratou guerreiros, contratou sírios para lutar contra Davi. E Davi fala: beleza, então, tá bom. Mandou Joabe até lá para enfrentar essa guerra. Joabe também é outro que tem uma outra atitude espetacular. O que acontece? No meio lá da batalha, né, Joabe divide lá, usa estratégias técnicas de guerra para que ele fosse bem sucedido, mas depois que ele dá as ordens, ele declara, a Bíblia verbaliza isso, né? Ele diz que o Senhor faça aquilo que for bom aos seus olhos. Ou seja, ele faz a parte dele, mas ele entrega na mão de Deus, porque ele sabe que ele só consegue vencer, ele só consegue progredir porque Deus está o capacitando. Será que a gente faz isso nas nossas decisões, principalmente no momento que a gente está na batalha, no calor da batalha, na guerra? A gente lembra, né? Ou a gente atropela tudo e sai fazendo. É importante para a gente refletir também, né? E aí, gente, o que acontece? Mais uma vez, né, Davi toma tudo, a guerra é completamente vitoriosa para Davi,
ele fica muito maior, ele ganha mais notoriedade. Os reis em volta que sabiam, né, das vitórias de Davi também se rende, já faz logo as pazes com Davi, já não quer nem brigar com Davi. E quem estava apoiando os amonitas, né, já não quer mais apoiar mais e já fala, não, a partir de agora a gente não apoia mais os amonitas. A gente não vai mais querer briga com Davi. Davi, eu não quero mais briga, eu quero apoiar e quero servir Davi. E assim ele continua aí crescendo o seu reinado, né, o seu poder. Aí a gente vê aqui, você vê lá, um conselho, o Davi com uma boa ação, uma boa atitude, uma atitude honrosa, uma atitude digna, alguém que vai dar um conselho de maneira irresponsável. Por que irresponsável? Porque ela não tinha como ter certeza que o Davi estava fazendo aquilo. E eles afirmam, eles nem para levantar assim, pô, será que foi isso mesmo? Vamos testar? Não. Eles já acusam, não, isso aí é para espionar a gente aqui. E aí ele causa toda uma guerra que envolve um monte de gente, tá certo? Porque quando você toma esse tipo de decisão, você declara guerra a alguém, você não está decidindo só contra você. Não vai afetar só você, vai afetar um monte de gente que está ao seu redor. A gente já conversou sobre isso aqui. E aí, o cara acaba perdendo tudo por conta disso. Quantas vezes a gente também já não passou por isso, né, pessoal? Tem tantas vezes que a gente, no calor do momento, ao invés de procurar uma opinião sensata, uma opinião discreta, uma opinião tranquila, a gente se deixa levar pelo calor da emoção, né? Tem várias vezes aí que a gente é noticiado aí, às vezes, outro dia desse, acho que foi semana passada, uma briga de família, a esposa liga pro marido policial, fala um monte para ele, ele vem em casa, atira, mata 2 pessoas. Eu não sei nem se justificava. Não justifica, porque essas pessoas, elas não, pelo que foi noticiado, não estavam representando perigo iminente à vítima. Era uma discussão, era um bate-boca. E escalou por quê? Porque o policial ouviu o conselho desesperado da esposa, não parou e pensou, né? Peraí, pô, calma, minha esposa está em casa, me dá esse, sei lá, eu tô armado, da maneira que eu chegar lá, eu vou influenciar. Quer dizer, o cara foi, atirou, tirou a vida de 2 pessoas, a vida dele vai ficar marcada, provavelmente vai ser processado ou não, não sei, mas enfim, olha o que causou aquela confusão, um bate-boca, que poderia ter sido resolvido de uma outra forma. O sujeito chega lá e tentar amenizar, tentar conversar. Ah, Olavo, mas você não... Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. O que aconteceu eu sei. Eu não sei o que iria acontecer se ele tivesse feito diferente. Eu sei o que aconteceu. É como eu sempre falo aqui. Eu tomei uma fechada, o cara me xinga, eu saio do carro, xingo ele de repente está armado, me atira, eu sei o que vai acontecer. Agora, ele me dá uma fechada, eu não esquento, procuro sair, se for necessário eu mesmo peço desculpa e vou embora, continuo trabalhando e volto para casa. Isso também sei que pode acontecer. O que é melhor? O que é melhor? Qual conselho melhor eu ouvir? Aquele que eu vou brigar, que eu vou atirar, que eu vou nisso, que eu vou aquilo, ou que eu volto para casa em paz, tranquilo, para que eu possa continuar vivendo minha vida? Esse é o ponto. É aí que a gente deve decidir. Né? O que você quer arriscar? Você quer arriscar a tua vida? Você quer arriscar a vida de quem está em volta em você? Que tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa que vive inflamada, que vive querendo resolver tudo na ponta da faca, na briga, na porrada? É isso? E se for isso, você não está do lado de Deus. Porque não é assim que Deus resolve as coisas. Eu não estou nem falando de Jesus, né? Porque Jesus, então, não resolve as coisas assim. Ele tem veemência, ele tem assertividade, ele tem decisão nas coisas que ele faz. Ele escolhe o caminho da compreensão, da conversa, da frieza quando tem que ser frio. Ele não escolhe o caminho de vingança, de pancada, de briga, não. Certo? Ainda que você se atenha ao Antigo Testamento, que era mais duro com relação a algumas coisas, até porque ele estava formando um pensamento, formando um povo, então ele precisava de regras severas, regras duras. Ainda assim, ele não fica buscando que você fique... Não, ele busca que você tenha paz, que você tenha compreensão entre as pessoas. Né? Então, muito cuidado, pessoal. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente recebe conselhos. Principalmente quando a gente está com a cabeça quente. Quando a gente está com a cabeça quente, a gente precisa realmente tentar buscar de alguma forma o silêncio, de alguma forma na nossa cabeça, sabe, compreender, tentar parar, pensar, para que a gente tome decisões que sejam decisões positivas, decisões que façam
crescer, que façam melhorar, e não decisões que levem ao caos, que foi o que o filho do rei amonita acabou fazendo. Ok? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aqui diariamente. Todos os dias a gente vem aqui, faz um vídeo refletindo um capítulo da Bíblia, com a intenção de incentivar mais pessoas a também ler a Bíblia e principalmente viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.